Morata foi oferecido ao Bayern de Munique. PSG ainda pensa em Robert Lewandowski. Arsenal quer a contratação de Lucas Paquetá. Soteldo especulado novamente no São Paulo. Várias contratações confirmadas e muito mais. Está no ar a segunda edição do Mercado da Bola desta sexta-feira. Este fim de semana o Brasileirão promete, então não perca nada e baixe o OneFootball. Veja estatísticas, escalações dos jogos deste fim de semana e muito mais. Como destaque, temos a partida onde o Corinthians recebe o Flamengo e Atlético Mineiro que enfrenta o São Paulo. Essas são só algumas partidas, o fim de semana vai ser bem movimentado. Então baixe agora mesmo o OneFootball e veja tudo em primeira mão. Lembrando que lá você ainda vê os melhores momentos de cada partida. O link para baixar o OneFootball está aqui na descrição. O Bahia confirmou a contratação do atacante Jonathan Copete, de 34 anos. O colombiano pertence ao Avaí e fica emprestado até o fim do ano que vem. Após o empréstimo, Léo Duarte assinou em definitivo com o Başakşehir da Turquia, onde fica até 2026. O defensor de 25 anos deixa o Milan por 2,5 milhões de euros. O Ajax anunciou Steven Bergwijn, de 24 anos. O atacante assinou por 5 temporadas e deixa o Tottenham. O valor é superior a 30 milhões de euros. Fernando Varela foi anunciado pelo Casa Pia. O defensor de 35 anos chega sem custos do PAOK da Grécia. Léo Bolgado é mais um confirmado no Casa Pia. O zagueiro de 23 anos fica emprestado até o fim da temporada, proveniente do Coimbra. Já o Famalicão confirmou o centroavante Alex Milan, de 22 anos. Ele chega após deixar o Villarreal. Juan José Pereira foi confirmado no Stuttgart até 2026. O atacante de 22 anos deixa o PAS Giannina da Grécia por 2,4 milhões de euros. Lauren Serpi assinou com Spezia Calcio até 2026. O jogador deixa o Genoa e os valores não foram divulgados. Nicolo Casali assinou por 5 temporadas com a Lazio. O zagueiro de 24 anos deixa o Hellas Verona por 7 milhões de euros. Ángel Di Maria, o mais novo reforço da Juventus. O atacante argentino de 34 anos estava livre no mercado após deixar o PSG e chega sem custos. O contrato é válido até o fim dessa temporada. Paul Pogba também chegou hoje em Turim. A Juve postou em suas redes sociais, mas até o momento que estou gravando este vídeo, não oficializou a contratação. Pogba faz os exames médicos e na sequência sai o anúncio oficial. O Las Palmas da segunda divisão espanhola anunciou Sidney, que fica até o fim da temporada. O zagueiro de 32 anos deixou o Goiás sem nenhum custo. O Espanyol confirmou a chegada do meia Vinícius Souza, de 23 anos. Ele pertence ao Lommel da Bélgica e fica emprestado até o fim dessa temporada. Oscar Rodrigues foi emprestado ao Celta de Vigo com opção de compra. O meia atacante de 24 anos pertence ao Sevilha. O Celta de Vigo anunciou ainda o meia americano Luca de la Torre, de 24 anos. O jogador assinou até 2026 e deixa o Heracles da Holanda, custando 2 milhões de euros. O Villarreal confirmou a chegada do experiente goleiro Pepe Reina, de 39 anos. Ele fica até o fim dessa temporada e chega sem custos, proveniente da Lazio. Já o Atlético de Madrid oficializou a chegada do atacante Samuel Lino, de 22 anos. O jogador deixa o Gil Vicente de Portugal e custou 6,5 milhões de euros. O contrato vai até 2027.
Clément Lenglet foi emprestado ao Tottenham até o fim da temporada. O zagueiro de 27 anos pertence ao Barcelona. O contrato não prevê opção de compra, algo que vinha sendo especulado anteriormente. E o Manchester City tornou oficial a contratação do atacante Julian Álvares, de 22 anos. O time inglês comprou o jogador do River Plate lá no início do ano e ficou emprestado por lá até agora. Julian Álvares custou 17 milhões de euros e assinou por 5 temporadas. Já vimos então as contratações confirmadas, agora é hora de ver as negociações e especulações do mercado. Antes disso, eu te convido a passar no Instagram do canal, lá eu posto em primeira mão as últimas e principais contratações. Segundo o jornalista Gabriel Sá da Jovem Pan, o São Paulo pode retomar as negociações pelo atacante Jefferson Soteldo, de 25 anos. Ele foi alvo no início deste ano. Por sua vez, o Tigres do México estaria de acordo a negociar o jogador, e uma volta ao Brasil é vista com bons olhos. Sem técnico, o Boca Juniors mira a contratação de Renato Gaúcho, que está livre no mercado. Segundo o jornalista José Tomás Fernandes, existem outros alvos, mas o nome de Renato vem sendo debatido e é hoje uma possibilidade. Lembrando que ele está livre no mercado desde que comandou o Flamengo. O Porto é mais um time interessado no meia Riqui Puig, do Barcelona. Segundo informa o jornal catalão Sport, o time português já iniciou conversas com o Barça. Benfica e Fiorentina são outras equipes interessadas no jovem de 22 anos. Segundo a Sky Sports, o Monza está tentando a contratação de Edinson Cavani, que está livre no mercado. Representantes das duas partes já tiveram alguns encontros e o interesse é real. Cavani já jogou na Itália e não descarta um retorno. Porém, o uruguaio de 35 anos não tem pressa e em breve então deve definir o seu novo clube. Mas diz aí, gostaria de ver Cavani no Monza? O volante Danilo do Palmeiras ganhou um novo pretendente no velho continente, o Mônaco. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, representantes do clube do Principado já sondaram os agentes do jogador e avaliam a contratação para esta janela. De momento, o Verdão não tem a menor intenção de vendê-lo e até já recebeu outras sondagens do velho continente, como do Milan. O Sevilha acertou a contratação do zagueiro Marcão, de 26 anos. Na Espanha, a mídia fala que o Sevilha vai pagar 12 milhões de euros, mais 3 em variáveis ao Galatasaray da Turquia. O Sevilha aguarda o jogador para concluir a negociação e então anunciá-lo. Ele chega para o lugar de Diego Carlos, vendido ao Aston Villa. De acordo com a Mediafoot, o Arsenal está determinado a tentar a contratação de Lucas Paquetá, que tem o Newcastle como um forte candidato. O Arsenal trabalha a fim de convencer o jogador visando um projeto a longo prazo. O meia de 24 anos vem de uma grande temporada com o Lyon, cujo contrato termina em 2025. Por isso, uma saída só deve acontecer por algo acima de 50 milhões de euros. Segundo o jornal AS, o PSG segue de olho em Robert Lewandowski, que já tem uma oferta do Barcelona e que pretende deixar o Bayern de Munique. Segundo a publicação, o PSG vem monitorando a situação e não descarta uma investida, mas isso em caso de desistência do Barça, já que o jogador dá como prioridade o clube catalão. Aproveitando o desejo do atacante de deixar Munique, o time francês pretende então convencê-lo caso o Barça não conclua a negociação. Falando na equipe bávara, o atacante Álvaro Morata teria sido oferecido nos últimos dias ao time de Munique, sendo tratado como possível substituto a Lewandowski. Porém, segundo o jornal AS, o Bayern
chegou de conversar com o Atlético de Madrid, mas de imediato descartou a contratação, não considerando ele como substituto ideal a Lewandowski, que se sair, outros alvos serão cogitados no mercado. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado e que tenham entendido. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade.